Fala pessoal, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, sócio e membro do Comitê de Investimentos da TRX. Estou aqui com o Vinícius Araújo, do nosso time aqui de relação com investidores. Esse é o webcast referente ao relatório gerencial de setembro de 2024 do TRX F11. Como a gente sempre começa aqui, né? Começar agradecendo. Foram mais de 3.300 novos cotistas que ingressaram aqui na base de investidores do TRX F11. A gente sempre fica muito agradecido. O TRX F11 já superou a marca aí de 184 mil investidores. Como destaque principal, a gente tem nesse relatório inicial o fato relevante da aquisição das 4 lojas do Grupo Mateus, com contrato atípico de 20 anos. Então a gente vai detalhar bem esse fato relevante aqui ao longo do relatório. Agora passo a palavra aqui para o Araújo para falar também de alguns destaques do mês. Boa, obrigado, Gabs. Bom, falando um pouco da rentabilidade e distribuição do fundo durante o mês, a distribuição mensal de dividendos equivale a 93 centavos por cota. Esses dividendos serão pagos no dia 14 de outubro e isso representa um dividend yield anualizado de 10,5%. Como a gente gosta de destacar também, a rentabilidade do fundo do TRX F11 desde o início das negociações na Bolsa de Valores equivale a uma rentabilidade aproximada de 63% frente ao IFIX no mesmo período de 5,95%. O volume médio durante o mês de setembro foi de aproximadamente 6,4 milhões por dia. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre o fato relevante e as demais operações que ocorreram durante o mês de setembro. Bom, falando aqui do fato relevante do Grupo Mateus, né? Então a gente divulgou no dia 19 de setembro que o fundo assinou com o Grupo Mateus uma promessa de compra e venda para adquirir e desenvolver e locar 4 imóveis para o Grupo Mateus. São lojas, né? Do que a gente chama aqui de lojas varejistas, Big Box. Sendo que uma loja já está pronta e em funcionamento, fica localizada na cidade de Russas, no Ceará, e as outras 3 lojas são lojas que estão em processo de desenvolvimento, né? Aprovação de projeto, algumas já estão em processo, inclusive, de construção, e as lojas ficam em Ananindeua e Maratuba, na região metropolitana de Belém, essas duas, e também uma loja na cidade de São Mateus do Maranhão, localizada no Maranhão. O valor do compromisso total de investimento assumido pelo fundo é em torno de 122 milhões de reais. Então a gente está falando aí de um preço aproximadamente de R$ 4.125 metro quadrado, o que é quase 20% abaixo do que o valor patrimonial médio das lojas que o fundo tem hoje, né, que giram em torno ali de R$ 4.908. A gente coloca isso lá nos primeiros números de destaque em todo o relatório gerencial do TRX F11. O fundo vai comprar o imóvel que está pronto, né? E os outros imóveis, o fundo deve fazer um reembolso de obras, assim como a gente já fez, né, em operações com a Açaí, com a Leroy Merlin e com o próprio Grupo Mateus. Quem fica responsável por tocar a obra no final do dia é o próprio Mateus, ele que tem o risco de performance, vamos dizer assim. A partir do primeiro desembolso do fundo para comprar as lojas de desenvolvimento, né, para comprar os terrenos, o fundo já passa a receber o contrato de locação atípico de 20 anos. Então o fluxo do contrato de locação atípico de 20 anos já começa, independente de quando a loja foi inaugurada e também independente de quanto vai custar, o fundo já tem um compromisso de investimento. Então se custar mais do que está estimado aqui no nosso compromisso de investimento, quem arca com esse custo é o próprio inquilino. As condições, né, a condição da obra, como a gente já destacou aqui, vai ser realizada pelo Grupo Mateus, com o nosso time de engenharia participando agora, né, entrando no processo de desenvolvimento para acompanhar a contratação da consultora, acompanhar a qualidade da obra, o avanço, para a gente também poder fazer o reembolso. O contrato de locação vai ser atípico, com 20 anos de duração. A multa é o saldo remanescente do contrato, né? O valor médio de locação por metro quadrado é de R$ 29,57, o que para o preço médio de aquisição dá um valor aproximado de cap rate de 8,60% ao ano no primeiro ano, considerando a partir do momento que a gente tiver todos os desembolsos, né? No começo, como a gente tem uma parte que vai ser desembolsada para comprar o terreno e outra parte que vai ser reembolsada conforme a obra evoluir,
a gente vai ter um yield on cost maior, né? Mas a gente nem coloca isso aqui nos preços para não dar uma impressão errada aqui na rentabilidade que a gente está se comprometendo com esse projeto. O que fica é que, a partir de todos os desembolsos, já considerando o aluguel contratado, a gente teria um cap rate aproximado de 8,60% ao ano. A gente já falou da penalidade, né, da rescisão antecipada, que é o saldo remanescente. Não tem possibilidade de revisional. A garantia locatícia é uma fiança do grupo controlador do Mateus. O índice de correção dos contratos são IPCA, como é praxe aqui do TXF11. E o aviso prévio para a rescisão antecipada é de 180 dias, seja na fase em que o fundo tem o contrato atípico, seja depois, porventura, de uma renovação depois de 20 anos, tá? Agora o Araújo vai passar um pouquinho aqui, dar um overview, vai falar um pouquinho mais do Grupo Mateus, né, Araújo? Legal, isso aí. Bom, um pouco sobre a empresa, sobre o Grupo Mateus, lembrando que são informações extraídas do site de RI, da própria companhia e das informações financeiras. O Grupo Mateus é uma empresa que foi fundada em 1986 e possui ações listadas na Bolsa de Valores desde outubro de 2020. O Grupo Mateus, ele está presente atualmente em cerca de 8 estados, possui aproximadamente 45 mil colaboradores e cerca de 239 lojas espalhadas nesses 8 estados onde o grupo está presente. O Grupo Mateus opera também com algumas outras bandeiras, como Mix Atacarejo, Mateus Supermercados, Hiper Mateus, Eletro Mateus, entre outros. Durante o ano de 2023, alguns números financeiros da empresa. Então, o Grupo Mateus registrou uma receita líquida de aproximadamente 27 bilhões de reais, um lucro líquido de aproximadamente 1 bilhão e 200, e ela registra também um EBITDA de aproximadamente 2 bilhões de reais, possuindo também uma dívida líquida de 490 milhões. Vale destacar também o rating de crédito internacional do Grupo Mateus, que é categorizado como um AAA pela Fitch Ratings. Então, acho que a gente consegue falar um pouco sobre como fica o fundo agora, pós essa aquisição das 4 lojas que nós anunciamos. Bom, pós-aquisição, né, quais foram os nossos principais objetivos aqui com essa aquisição? A gente tem um aumento do cap rate médio do portfólio imobiliário, a diversificação da carteira de inquilinos, né? Então, a gente está trazendo um pouco mais de Mateus e diminuindo os outros inquilinos que são maiores, no caso o Assaí. O aumento do percentual da receita do fundo advinda de contratos atípicos, então a gente está aumentando um pouquinho mais esse percentual. Aumento do prazo médio dos contratos, né? Já que são contratos de 20 anos, a gente tem um prazo médio no fundo hoje de 15 anos, então a gente está aumentando um pouquinho mais o prazo médio. E a diversificação regional. A gente está trazendo aqui novos investimentos em 4 novas cidades que antes não faziam parte aqui do portfólio do TXF11. Estamos voltando para o Ceará, né? A gente já teve imóvel no Ceará, vendemos no começo do ano. Estamos voltando agora para o estado do Ceará. E também estamos entrando pela primeira vez no Maranhão, embora a gente já faça contrato com o Grupo Mateus há alguns anos, né? E o Grupo Mateus é originário do Maranhão, mas a gente não tinha ainda nenhuma loja no estado do Maranhão, então agora a gente também está comprando a primeira loja lá. A gente colocou uma tabelinha, né, para mostrar o que são, né, esses valores de referência em relação a como o fundo estava pré-aquisição, ou seja, como o fundo é atualmente versus os valores pós-aquisição. Então, o fundo vai ter um incremento aí e vai superar a marca de 3 bilhões de reais investido em imóveis. Vamos passar a ter um número de 55 imóveis no totais. Lembrando que hoje o fundo tem 53 imóveis, mas a gente está considerando aqui a venda das 2 lojas Assaí que restam ser vendidas e que já foram anunciadas, né, em Patinga e Cidade Alta, no Rio de Janeiro. Mas em contrapartida a gente está trazendo esses novos 4 imóveis. Então são 53 atuais, menos 2, né, chega a 51, mais 4, a gente passaria a ter então 55 imóveis quando tudo isso estiver concluído. A venda e a compra das lojas que a gente já anunciou. O fundo vai ter presença em 12 estados, com os 2 estados novos que eu comentei, e também em 37 cidades. Está aumentando aqui, né, o valor da área bruta locável do fundo. Estamos nos aproximando de 550 mil metros quadrados.
estamos aproximando também de 1 milhão de metros quadrados de terreno. A estimativa de distribuição por cota ela segue mantida até junho de 2025, que é o nosso atual guidance, né? A distribuição entre 90 e 93 centavos por cota. E o prazo médio, como eu já comentei, ele sobe dos atuais 15 anos para 15,3 anos. A gente acho que gostaria de destacar também aqui como que fica a nossa receita por inquilino. Então, hoje, atualmente, a receita por inquilino do açaí é de em torno de 32%, com o Grupo Mateus sendo 17,4%. Mas a gente mostrou no fato relevante que isso acaba tendo uma diluição do Grupo Açaí, né, com a venda das lojas e a entrada do Grupo Mateus. Então, Açaí chegaria a 26,6%, o Grupo Mateus chegaria próximo de 23%, e depois a gente teria o Pão de Açúcar com 14,6% e o Albert Einstein com 9,9% aqui das receitas do fundo. Então, tudo isso para dizer como que a gente está equacionando e como a gente está trazendo mais diversificação aqui para as receitas do TXF11 com essas aquisições. E aí, para fazer frente às aquisições e preservar o caixa do fundo nesse momento de desafios, né, para a captação de recursos através da emissão de novas cotas, a gente tem sentido o mercado de crédito num momento positivo, embora as taxas de juros, né, quando a gente compara as NTNs, quanto que elas estão pagando agora, né, as NTNs que são os títulos do Tesouro indexados ao IPCA, que estão ali, os títulos longos estão pagando ali próximo de 6,5%, o que é uma anomalia, né, sempre quando a gente vê esse tipo de remuneração, indica que a gente está num patamar mais elevado do que a média e que pode trazer um cenário de benefício aí para quem está investindo nesses títulos. Mas a gente está vendo um mercado em que o spread de crédito é o menor, com certeza, dos últimos anos. A gente está sempre conversando com o mercado de crédito aqui, dado as características dos nossos contratos de locação, né, com contratos atípicos, empresas AAA, é natural do nosso fundo fazer securitizações. A gente já fez 2 operações de securitizações esse ano, né, uma com o contrato Mateus e outra com o contrato Leroy Merlin e Obra Max. E a gente não encontrava esses spreads de crédito tão baixos há muito tempo. Então, a gente tem visto um apetite muito grande para títulos de crédito, principalmente títulos incentivados, como é o caso do CRIs, né, que tem isenção de imposto de renda na remuneração. E isso está fazendo com que a gente consiga, nesse momento, refinanciar a operação do Grupo Mateus que a gente colocou no primeiro semestre, uma operação de 10 anos. A gente está conseguindo refinanciar ela em prazo maior, né? Então está trazendo mais segurança para o fundo em relação ao pagamento, né? De ser mais um longo prazo. Então a gente está refinanciando ela com um prazo de 15 anos, lembrando que esses contratos tinham 20 anos, então a gente ainda fica com uma sobra ali depois que essa securitização se encerrar. E estamos fazendo isso com uma taxa menor, uma taxa win relativamente menor para o fundo, o que vai acabar fazendo com que a gente tenha um benefício na distribuição recorrente, no resultado recorrente do fundo, né? Então, a gente está fazendo isso e também estamos utilizando as outras lojas do Mateus que a gente tem um fluxo livre e são lojas que não estão alienadas. A gente está trazendo também esse fluxo a valor presente para fazer frente a essa aquisição. Então, a gente não vai ter nenhum impacto no caixa do fundo atualmente. Quando a gente terminar de fazer essas securitizações e comprar essas lojas, o saldo ainda vai positivo, vai restar um valor adicional no caixa do fundo em relação ao valor do compromisso que a gente assumiu aqui de 122 milhões de reais. Além disso, a gente trouxe também aqui a inauguração, né, da loja Leroy Merlin Jundiaí, está prevista para acontecer no final do mês de outubro, que é esse mês, né, que a gente está gravando aqui o webcast. Esse é o primeiro empreendimento multiuso desenvolvido pelo TXF11. Né? A gente já tem um empreendimento multiuso, que é a loja da Decathlon em Goiânia, que a gente comprou recentemente, mas esse é o primeiro que foi desenvolvido pelo TXF11. A Leroy Merlin tem em torno de 80% da área construída e os outros 20% estão divididos em 7 lojas satélites, em que a gente já tem alguns contratos assinados, né? Como a gente citou aqui, 3 lojas satélites locadas, uma para a Rindomate e 2 para a Ortobon, que vai consolidar numa loja só.
E a gente tem outras empresas negociando, em que a gente já está trocando minutas, já estamos negociando, né, prazo, condições comerciais de aluguel, etc. E é importante destacar que todas essas negociações, elas têm sido feitas num valor de aluguel por metro quadrado maior do que a gente previu na viabilidade do projeto, quando a gente anunciou, né, a aquisição e o desenvolvimento dessa loja pelo fundo, e a gente anunciou que a nossa expectativa era ter um retorno ali de 9% ao ano nos primeiros 2 anos. Com essas negociações que a gente tem em andamento, a gente está conseguindo negociações mais favoráveis para o fundo, então muito provavelmente esse retorno de 9% vai ser um pouco maior. A gente mostrou, né, no relatório gerencial a planta do empreendimento, então a região, né, que a gente destacou em azul é a área alocada para Leroy Merlin, e que corresponde a 80% do empreendimento total. A gente tem uma negociação muito bem avançada com uma rede de academias, temos também uma operação de salão de beleza que está indicada ali num verdinho mais claro. Sinalizamos, né, Ortobon já alocada com 2 lojas e Rei do Mate com 1 loja. E na parte de fora, né, no estacionamento, a gente tem uma negociação bem avançada com uma rede de fast food. E também temos uma outra loja ali que tem aproximadamente 700 metros quadrados, em que a gente já tem algumas negociações, as principais delas com uma empresa ligada ao setor pet, tá? Então, mais uma operação que a gente deve fazer a inauguração de uma loja, desenvolvimento do fundo, e essa primeira em que a gente tem um empreendimento multiuso, que a gente entende que vai ser natural o TXF11 cada vez mais está entrando nesse tipo de imóvel, mas a gente gosta mais quando é ancorado por uma grande loja, como é o caso aqui da Leroy Merlin. Acho que é isso, Araújo. Com isso a gente pode passar para a parte de perguntas e respostas. Bom, e a primeira pergunta, já direcionando aqui para o Gabriel, como ocorrerá o pagamento das 4 lojas do Grupo Mateus e ainda se será necessário realizar uma nova alavancagem do fundo? Como a gente já disse, né, a gente falou no relatório, mas acho que vale de novo frisar, a gente está prevendo fazer o pagamento dessas 4 lojas com a captação de recursos via a emissão de CRIs, que vão ter como lastro contratos do Grupo Mateus. A gente explicou isso no relatório gerencial, então a gente está trazendo a valor presente todos os contratos que a gente tem aqui do Grupo Mateus. O mercado de crédito se encontra num bom momento, embora a gente tenha um mercado de juros, né, muito desafiador, mas a gente tem conseguido sondar o mercado, né, e receber propostas aqui para fazer essas securitizações com taxas menores do que a gente considerava no primeiro semestre e até da securitização que a gente fez do Mateus no primeiro semestre também. São consideravelmente menores. Então, por isso, e pela dificuldade de captar recursos com emissão de cotas, dado o cenário, né, de alta de Selic, os fundos de tijolo mais descontados, a gente tem partido para essa opção. Bom, a segunda pergunta aqui é qual o motivo da queda do valor patrimonial do fundo? Principalmente por conta da carteira de fundos imobiliários do TXF11, né? Então, no mês passado o IFIX caiu em torno de 2.000%. Os fundos da carteira do fundo também caíram, isso é refletido na cota do TXF11, mas o principal mesmo foi a desvalorização do TXB, né? O TXB é de longe a maior posição aqui em outros fundos do TXF, mas é um fundo que tem pouca arbitragem, né? O TXF11 tem 99,9% das cotas do fundo, mas existem outros cotistas, né, que o fundo tem por volta de 250 cotistas, o TXB. Então, esses cotistas ficam negociando ali, mas num volume muito pequeno, então sem grandes arbitragens ali no preço. Isso faz com que as oscilações sejam muito grandes. O fundo tem um grande ágio frente ao valor patrimonial, o TXB, né, do que ele é negociado no secundário frente ao valor patrimonial dele. Então, quando ele teve essa queda no mês passado, isso refletiu no valor patrimonial do TXF11. Bom, terceira pergunta aqui é por que houve uma queda percentual de 19%, considerando o fato relevante, para 10% em relação ao último relatório gerencial para o ativo de Albert Einstein? O Einstein, a gente está considerando, no relatório gerencial, a gente sempre coloca a receita do mês corrente, né? Então, quanto que a gente recebeu daquele mês, daquele inquilino e quanto isso representou
das receitas. A gente não considera o futuro nem o passado, é o que aconteceu no mês. O Einstein, hoje, a gente está em período, né, de construção do hospital. Então, a gente está recebendo lá uma renda garantida que representa em torno de 50%, um pouco menos de 50% do aluguel do contrato BTS. Então, isso faz com que hoje a gente tenha uma receita menor vinda desse projeto do que quando realmente o hospital for inaugurado, a gente passar a receber o fluxo exatamente do contrato de locação e não dessa renda garantida. Então, quando a gente estimou no fato relevante que o Einstein chegaria próximo de 20%, a gente estava considerando o fundo como ele era naquela data da divulgação do fato relevante, mas considerando a receita potencial do contrato de locação lá na frente. Então, mas o que não é que a gente tem hoje, né? Então, a gente estima que quando a gente chegar lá em início de 2027, que é quando a gente deve começar a receber efetivamente o aluguel do Einstein, o fundo tenha crescido e que esse imóvel represente menos do que 20%, como foi anunciado no fato relevante, mas isso a gente só vai saber quando a gente chegar em janeiro de 2027. Bom, a quarta pergunta, o aumento da taxa Selic pode impactar negativamente o desempenho do TRXF11? Essa pergunta é difícil de responder, né? Assim, a gente até passou um pouco sobre isso nos comentários de mercado do relatório gerencial desse mês. A alta da Selic geralmente prejudica como um todo o mercado de fundos imobiliários, mais ainda os fundos de tijolo. A gente esperava que, né, com a sinalização do Copom, do Banco Central, que eles estão comprometidos em alcançar a meta no médio e longo prazo, a meta de inflação, a gente imaginava que os títulos futuros, principalmente, né, então as NTNs, as LTNs, que são os títulos do governo indexados ao IPCA e com taxas pré-fixadas, respectivamente, a gente imaginava que os juros desses títulos iriam cair, né? Principalmente os juros de longo prazo. Só que o que a gente viu foi justamente o inverso, porque embora o Copom tenha aumentado a Selic, né, defendido muito essa responsabilidade que ele tem com a inflação, por outro lado a gente viu algumas atitudes do governo no sentido de ampliar os gastos, né, fiscais, e isso teve um impacto mais forte nos juros do que propriamente o evento de aumento da taxa Selic. Então, a gente acha que no curto prazo a taxa Selic pode sinalizar sim, um movimento mais conturbado, né, para os fundos imobiliários, mas no médio e longo prazo, com o Banco Central tendo essa credibilidade do mercado de que ele vai conseguir convergir as taxas de inflação para a meta, a gente acredita que isso é positivo. Então, ele está aumentando a taxa agora para segurar a inflação no curto prazo, e aí no médio e longo prazo a gente teria um espaço para ter uma queda mais acentuada da Selic, o que pode trazer um benefício de novo para os fundos imobiliários. Então, a gente acredita que no curto prazo é negativo, mas no médio e longo prazo isso pode ser positivo, e aí, para o investidor que tem um pouco mais de paciência, né, esse é o momento de comprar mais descontado, porque provavelmente você vai pegar, né, essa volta dos fundos imobiliários, principalmente dos fundos imobiliários de tijolo, um pouco mais para frente. Bom, agora a última pergunta. Poderia explicar o que seria a estrutura de direito real de superfície das aquisições? Claro, sempre quando a gente divulga uma aquisição TRXF11, principalmente para imóveis que tenham contratos atípicos, a gente fala lá, né, que o fundo e estruturas, né, controladas pelo fundos, ou seja, outras empresas controladas pelo fundo, fizeram a aquisição daquele imóvel. O que a gente quer dizer com isso, né? A gente já passou por isso aqui em alguns relatórios passados do TRXF11, mas a gente sempre deixa a estrutura pronta para uma eventual securitização, se for possível e se for em benefício do fundo, como é o caso, por exemplo, das lojas do Mateus que a gente está fazendo agora. Então, a gente sempre faz aquisição envolvendo o fundo, em que ele compra um direito real de superfície, e uma SPE que compra a propriedade do imóvel, e aí, só que ela é controlada 100% pelo TRXF11. Então, quem coloca o dinheiro no SPE para ela comprar a propriedade é o próprio TRXF11. Por que a gente deixa essas estruturas separadas? Porque o TRXF11 não pode prestar garantia, né, para suas dívidas,
Isso até mudou na resolução 175 atualmente, mas o TRX-FEUS precisaria passar por uma assembleia de cotistas para aprovar essa mudança no regulamento. Hoje, por regulamento, o TRX-FEUS não pode prestar garantia diretamente. Só que veículos controlados por ele podem. Então, a SPE, numa estrutura de securitização, a gente antecipa o fluxo de recebíveis que é do TRX-F11, porque ele tem o direito de criar de superfície pelo prazo do contrato atípico. Em contrapartida, a SPE, que é controlada pelo fundo, dá a propriedade em garantia dessa securitização para a gente baratear o custo da operação como um todo. Então é por isso que a gente faz essa estrutura de direito de criar de superfície com o SPS. Bom, legal. Bom, com isso a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas. Como sempre, a gente gostaria de agradecer a participação de todos os investidores, as pessoas que mandaram as dúvidas e que participam aqui dos nossos webcasts. E a gente finaliza deixando os nossos contatos. Então, o nosso canal direto de RI, que é o e-mail ri@trx.com.br. Nossas redes sociais, como @trxinvestimentos. Estamos no LinkedIn, estamos no Instagram e também no Spotify. E também temos uma página no LinkedIn, TRX Investimentos. O nosso próprio site de RI, que é o www.trxf11.com.br. E o site institucional da própria TRX, que é o trx.com.br. Então a gente agradece mais uma vez a participação de todos e até o próximo mês. Obrigado, pessoal.